palavra, plenitude no serviço, plenitude na adoração, plenitude da presença do Senhor entre nós, no partir do pão. Irmãos, que nós tenhamos uma oração incessante diante do Senhor. Não está bom. Louvado seja o Senhor por sua graça, bendita graça. Louvado Senhor pelo seu amor, aliança de amor que o Senhor tem conosco. Mas Senhor, não está bom. Queremos avançar mais, avançando, como vimos no texto de Filipenses 3. Porque, queridos irmãos, se o Senhor encontrar o seu lugar, por favor, ouça com atenção. Se Ele encontrar o seu lugar entre nós, que seja uma pequenina assembleia de 10 irmãos, 15 irmãos, ou 500 irmãos. Se o Senhor encontrar lugar entre nós como assembleia, irmãos amados, quando nos reunirmos, 10 minutos de um verdadeiro falar, de uma verdadeira presença dEle entre nós, realizará mais no nosso coração do que 10 anos de estudo bíblico. Compreende? Como nós precisamos da presença santa do Senhor no meio de nós. Paulo toma uma promessa de Levítico, é do Velho Testamento, e ele usa em Coríntios, 2 Coríntios 6. Que maravilha de fazer isso, transportar a palavra de Levítico, porque ela é muito literal, já vou citá-la para os irmãos, e ele aplicar para os coríntios, e claro, para a igreja cristã, não é só para os coríntios, aplicou para a igreja de Deus. Sabe o que foi que ele transportou? Escute bem, o que o Senhor quer entre nós como suas assembleias? Habitarei e andarei entre eles. Serei seu Deus, e eles serão meu povo. Mútuo pertencimento. Irmãos, nós não fomos chamados para uma outra coisa, senão experimentar isso com beleza e com realidade. Querido irmão, todas as vezes, sem exceção, que Deus decidiu, porque isso é uma decisão soberana, soprar sobre a sua igreja que estava moribunda, morrendo, soprar avivamento. E cada um de nós está sentado nessa cadeira hoje, por causa dos avivamentos espirituais. Todos nós. Do contrário, o testemunho do Senhor já teria morrido sobre a terra. Então, quando o Senhor decidiu soprar sobre a igreja moribunda, e Ele fez isso várias vezes, às vezes para um pequenino grupo em uma cidade, às vezes para um país, às vezes para um grupo de países, e às vezes atingindo aspectos mundiais, como no século XVIII, o chamado Grande Avivamento Evangélico. Europa, Estados Unidos, ao mesmo tempo. Atravessou o mar, esse avivamento. Então, o que acontecia com a igreja? Primeira nota, arrependimento. Arrependimento. Então, amados irmãos, se recuperarmos a presença do Senhor entre nós, essa será a nossa primeira marca. Nós iremos dizer: Senhor, perdoa-nos. Senhor, como somos pragmáticos. Senhor, como nós nos acomodamos em uma ortodoxia. Sabe, amados irmãos, algumas vezes nós tomamos até mesmo a espada da ortodoxia para decepar a cabeça dos outros, porque nós somos os campeões da ortodoxia e da apologética. Não que isso seja mal, não é mal, é bom. Mas há uma coisa que se chama ortodoxia morta. Quando a presença doce do Senhor não está mais naquela teologia ortodoxa. Ela ainda está lá, mas é como um templo vazio, sem arca, ou um tabernáculo vazio. E Icabode, foi-se a glória de Israel. Então, amados irmãos, que grande necessidade nós temos, como Assembleias do Senhor, de nos apresentarmos diante dEle. Senhor, recupera o vigor do Teu testemunho em nossas vidas. Esclarece-nos quanto ao preço. O preço é tudo. Graças a Deus, porque é tudo. Tudo que somos e tudo que temos. Então oferecemos lugar ao Senhor, para tão gentilmente, porque Ele não é invasivo. Ele não é sedutor. O mundo é sedutor. Cristo é amável.
Então ele vai entrando em nosso coração e em nossa vida de assembleia na medida que nós queremos, pedimos e permitimos. Mas ele vai fazendo um trabalho tão sublime, tão santo, que quando nós olhamos para trás, nós só temos que dar glórias a ele. Então, queridos irmãos, quais seriam o que eu gostaria de chamar de elementos essenciais da vida de uma assembleia madura? Quais seriam? Vamos então, até onde pudermos, examinar alguns deles. Vamos já ao primeiro. Abra, por favor, no Salmo capítulo 11, verso 3. Salmo 11, 3. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? 1 Coríntios capítulo 3, mais um texto. 1 Coríntios 3, versos 10 e 11. Segundo a graça de Deus que me foi dada, Paulo aos Coríntios, nossa epístola que estudamos ontem, eu lancei o fundamento como um prudente construtor, ou um sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Primeiro elemento essencial de uma assembleia madura, acho que temos que começar por aí mesmo: fundamentos. Queridos irmãos, quero dizer isso para nossa ajuda e nosso alento e encorajamento. O Senhor sabe que não há aqui nada de crítica. Pelo contrário, se há algo aqui, junto com o alento e o encorajamento, é um tanto de dor pelo fato. Algumas assembleias que já caminharam um tempo razoável com o Senhor têm chegado a um clamor. Graças a Deus por esse clamor, esse é o alento. Mas sabe qual é o clamor? Depois de andar 15 anos, depois de andar 20 anos, sabe qual é o clamor? Senhor, nos recupera. Perdemos a direção. Entramos por caminhos aqui, por caminhos ali, nossa atenção foi chamada para isso, para aquilo. Muitas vezes permanecemos na ortodoxia, mas o Senhor já se foi. Tua doçura, tua presença. A adoração é mecânica, insuflada por músicas, por coreografias, etc. Então, amados irmãos, fundamentos é a primeira necessidade essencial de uma assembleia madura. E o motivo é muito claro, como enunciado no Salmo 11. Se os fundamentos forem destruídos, o que poderá fazer o justo? Quando nosso Senhor enunciou, proferiu o Sermão do Monte, uma das coisas lindas daquele sermão é o seu término. Quando ele vai falar sobre aquele que edifica sobre a rocha. Na linguagem de Lucas, Lucas vai além de Mateus na explicação do fato. Ele diz assim: esse homem cavou profunda vala e até encontrar a rocha. E então ele edificou sobre ela uma casa sobre a rocha. Esse é o valor dos fundamentos. Esse é o valor do que então estamos chamando de ortodoxia. Ela nunca é desprezível, muito pelo contrário. Agora, irmãos amados, quão e que grande perigo corremos de mantermos uma ortodoxia destituída de vida. Talvez o grande exemplo bíblico seja a igreja de Éfeso. Tens provado os falsos apóstolos e os achado mentirosos. Ou seja, eles tinham doutrina sadia e tinham discernimento espiritual, os efésios. Mas abandonaste o teu primeiro amor. E primeiro amor não é aquele amor dos tempos de convertido, tempos iniciais da conversão. Não é. Esse amor aí é a primazia do amor para Ele. É um coração que o ama e o ama cada vez mais. Abandonaste este amor, mas ficaste com a ortodoxia e até com o discernimento,
Nenhum falso apóstolo irá passar por aqui e anunciar algo que não é verdade e será acolhido por vocês. Então, amados irmãos,